Olha, eu nem ia expor esse assunto, mas vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Bom, tô aqui hoje pra poder contar sobre um relato, na verdade, um pouquinho diferente do que vocês costumam ver aqui, né, sobre língua japonesa, mas também, por que não, né, trazer uma experiência que deu um bafafá lá no Instagram, que aí eu trouxe pra cá pra poder ter esse vídeo mais longo, com mais detalhes sobre o implante e o explante de silicone no Japão. E antes de começar este assunto, já quero dizer que esta é a parte 1, porque com certeza esse vídeo vai ficar muito grande, que eu quero contar com detalhes como foi todo esse processo para poder ajudar as meninas que estão lá no Instagram me perguntando: Nada, como é que você fez? Estão passando pela mesma situação. Então eu vou dividir este vídeo em duas partes, tá bom? Então, uma vocês estão assistindo agora, a outra já amanhã mesmo eu já posto aqui. Então, bora lá. Bom, quando eu cheguei no Japão, eu trabalhava com brasileiras e todo mundo era siliconada. E todo mundo é aquele negócio, você começa a ganhar um dinheirinho, né? A vida é diferente aqui no Japão, muitas delas da mesma situação como eu, né? Saindo das casas dos pais, então com uma certa liberdade. E então, né? Bora lá colocar peito, né? E eu fui junto. E, na verdade, foi até um pouco difícil, eu não consegui, logo que eu cheguei no Japão, já fazer a cirurgia, porque eu não dominava o japonês, e isso foi uma barreira naquele momento que a clínica não me aceitou. Falou: olha, se ela não fala japonês, a gente não aceita ela aqui. Naquela época eu não sabia que existiam várias outras clínicas que poderiam fazer isso, que já tinham até mesmo tradutoras na clínica, né? Porque a brasileirada tava tudo já lá colocando o silicone. Mas aí então eu deixei quieto, falei: não, e também eu sou mó medrosa pra esses negócios de cirurgia, aquele negócio, fogo na periquita. Aí então, um belo dia, eu recebo uma mensagem no meu e-mail, né? Gente, a gente tá falando de uma época de, tipo assim, não tinha rede social ainda, tá? A gente tá falando de 14 anos atrás, pra ser mais específica. E aí, então, chegou nesse e-mail e falou: olha, você gostaria de colocar, você ficou interessado em colocar silicone e tal, eu posso te ajudar? Eu falei: que legal. E aí, comecei a conversar com essa pessoa e ela me indicou essa clínica onde eu fiz a cirurgia, uma clínica aqui em Nagoya, o nome dela é Kogiso. Eu já vou deixando os nomes exposed de tudo aqui que eu sei, porque eu sei que vai ser uma dúvida depois de vocês. Então, eu coloquei nessa clínica. Opa! E na verdade eu não tive assistência nenhuma de uma tradutora. Quando eu cheguei lá, o médico falava em japonês, quer dizer, em inglês. E como eu domino o inglês, eu falei, né, sempre falei com ele em inglês. Então eu fiz a minha cirurgia via tradutora no dia da cirurgia somente, que ela foi lá saber como é que eu tava, e, enfim. Então foi esse o único contato que eu tive com ela de tudo. E aí, então, coloquei a prótese de silicone, não tive problema nenhum, foi uma cirurgia muito tranquila, eu coloquei 300 ml em cada lado. E, enfim, foi o melhor dia da minha vida, praticamente, aquele negócio, aquele sonho: ai meu Deus, agora eu posso usar decote. Nunca usei, né, mas agora eu posso usar qualquer roupa. Quem já passou por isso sabe o sentimento, quando, né, dá tudo certo, e enfim, tava super feliz. E fui muito feliz, gente, eu não me arrependo, quero deixar bem claro nesse vídeo aqui. Eu não me arrependo de ter colocado, se esse dia se eu pudesse voltar, eu teria colocado assim mesmo, né, não é porque eu tirei agora que, tipo assim, nossa, né, não, você se arrepende. Não, eu não me arrependo. E esse vídeo não é de maneira alguma pra desestimular quem quer colocar, né? Enfim, faz o que você quiser, porque eu fiz o que eu quis e tá tudo bem, tá? Então essa é a mensagem, não é pra desestimular ninguém. Mas eu quero deixar um porém nesse vídeo aqui também. Por isso que, né, que ele está sendo feito. Então vamos lá, né, nesses anos todos eu sentia sim alguns incômodos, sempre senti um pouco de dor, sempre senti um pouco de coceira também, principalmente, né, no lado direito, embaixo, assim, é uma coceira que você não tem como coçar, porque é uma coceira por dentro. E muitas vezes eu sentia pontadas bem no corte, meu corte foi na axila, então foi por aqui que o médico colocou, foi por cima do músculo. Enfim, naquela época, se eu não me engano, eu paguei 400 mil ienes. Agora eu não vou lembrar, gente, porque tantos anos atrás, mas se eu não me engano foi mais ou menos esse valor, 350, 400 mil ienes. E aí então, né, desses anos todos, né, aconteceram isso. Tive o Kaito, não consegui amamentar, mas isso eu acho que não foi por conta do silicone, realmente ele tinha a língua mais pra trás,
curta, né? Porque eu fui em um monte de lugar. Gente, eu chorava tanto que eu não conseguia amamentar. Eu fui em muitos lugares pra pedir ajuda e sempre me falava, a língua dele é muito pequena, ele não tem muita pegada, ele não consegue. Você não tem muito bico, então assim, tipo assim, chave e fechadura pra não dar certo. Mas enfim, dei meus pulinhos lá, tirando leite nas maquininhas e tal, mas aí, né, tudo bem. Nasceu a Florzinha, né, a Helena. Quando a Helena nasceu, a Helena, o que o Caio não tinha de língua, ela tinha uma língua enorme. Aí então ela conseguiu fazer a pega, mas também só depois do terceiro mês de vida, que aí a gente conseguiu se entender. Mas, gente, foram de 3 meses, eu parei com 7, 8 meses. Foram esses meses, um curto período de tempo, com muita dor. O leite empedrava e eu tinha febre, aí, né, passava muito mal mesmo. Então, assim, foi por conta do silicone? Não sei, né? Pode ser que, sei lá, algum duto ali fica mais pressionado. Gente, isso aí é anatomia de cada pessoa, não é nem da mulher, de cada pessoa. Cada pessoa vai ter experiências diferentes. Tem gente que dá super bem com a amamentação e tem gente que não dá super bem com a amamentação, tendo silicone ou não. Então, né, tô pontuando algumas coisas assim na vida dos meus seis aqui, pra poder falar de todos esses descontentamentos. E claro que na minha cabeça eu também falei, poxa, será que se eu não tivesse silicone eu teria conseguido amamentar os meus filhos melhor? Aquela culpa de mãe que toda mãe, né, que tem filho sabe como que funciona. E aí, então, recentemente, né, na verdade ano passado, vai ter um meme, gente. Se eu achar, eu coloco aqui pra vocês. Eu tava no pula-pula com a Flor, enquanto o Caio fazia parkour. Num lado, a gente tinha que ficar nessa área ali. Tinha não, né? Podia ficar. E claro que a criança quer pular. E não quer pular sozinha. E aí eu pulei lá e falei, Flor, vamos fazer o seguinte? Vamos correr daqui até lá, né? A gente para nesses trampolins aqui, pula e a gente cai naquele negócio que é macio. Quem disse? Fui eu, ela ficou e eu fui pá! Nossa, na hora que eu bati os meus peitos no negócio, eu falei, gente, já era, rompeu tudo, vamos embora pro hospital. Porque era uma dor que eu nunca tinha sentido até então. E eu fiquei realmente muito preocupada, no dia seguinte tava com dor ainda, e no outro dia eu falei, vamos no médico. Aí eu fui no mesmo médico que eu fui quando eu tive todos esses problemas com a amamentação, que é uma médica super legal. Não sei se ela fala inglês, gente, mas enfim, falei só em japonês com ela. Na estação de Kanayama, bem pertinho da estação de Kanayama, é uma médica especializada em seios. Então ela fez a radiografia, né, radiografia que chama não, é ultrassom. Ultrassom, né, nessa situação, eu falei, olha, eu bati e tá doendo muito. E ela fez, né, a ultrassom, ela falou, olha, não parece ter nada de errado, mas aqui a gente não faz nada em relação ao silicone, você precisa ir na clínica que você colocou o silicone, que enfiaram esse negócio em você. Aí eu saí de lá chorando, gente, chorando, porque assim, eu não queria ir pra onde eu coloquei o silicone, porque eu sei que talvez vão, né, não sei, na minha cabeça tinha assim, então vamos trocar a prótese. Então assim, eu não queria mexer com aquilo naquele momento, eu só queria ficar bem, né, eu só queria que nada desse errado, ou seja, você faz as coisas e depois você não quer que nada dê errado. Mas aí, fiquei com aquela angústia e passou, a dor passou, e também, né, pela ultrassom, eu também fiquei de uma certa forma um pouco mais tranquila, porque, poxa, pelo menos, sei lá, não tem nada, tipo, não tem, sei lá, um coágulo, alguma coisa assim. Então, a dor passou, mas ficou aquele negócio, poxa, se eu pudesse, eu queria tirar, né? E aí, vendo também blogueiras, pessoas que já fizeram um explante, você começa a falar assim, nossa, eu acho que eu vou começar a pensar em relação a isso, né? Esteticamente falando, né, pra quem está mais na cultura japonesa, né, até mesmo muitas pessoas perguntam, e seu marido em relação a isso? Gente, quando meu marido lá no início, ele soube que eu coloquei silicone, né, antes de conhecer ele falou, mas por que você fez isso? Mas o que passa na cabeça de uma pessoa colocar uma coisa que não é dela pra poder fazer com que fique maior, sabe? Ele não entendia. E aí, então, eu já fiquei assim, poxa, ele me aceitaria se eu tivesse um size, né, um tamanho P, né? Então ficou aquela coisa na minha cabeça.
de tipo assim, estereótipo, né? O que o brasileiro acha legal e o que os japoneses acham legal. E eu estou na cultura japonesa há muito tempo. Então, muitas vezes, na escola onde eu trabalhava com crianças, as crianças falavam do tamanho dos meus seios. Nossa, sensei, o pai aqui, né? O seu peito é grande, o seu seio é grande. E aquilo ali começou, o que antes era, nossa, seu peito é pequenininho, né? Comentários no Brasil que me incomodavam, agora seu peito é muito grande, começaram a me incomodar também. Então, assim, a gente não sabe o que você quer, né? Mas, então, nessa questão de estereótipo, eu já tava super tranquilo de ficar, né, como eu estou agora, mais retinha. Então, assim, não fazia muito sentido eu continuar com as próteses, né, tendo machucado daquela forma que eu machuquei no trampolim. Então eu comecei a ver também outras coisas relacionadas à síndrome ásia, doença do silicone, essas coisas que todas, se eu coloco na internet você vai ver o que eu tô falando. E muitas pessoas que reclamam de doenças autoimunes que desenvolveram, enfim, a gente tá tudo muito recente pra gente poder dizer que é culpa de tal coisa. Mas naquela situação toda eu falei assim, vamos tirar? Vamos encarar essa cirurgia agora, com 36 anos, que, né, a pele ainda não tá, né, não tá dos 20, mas também ainda, né, talvez voltaria mais rápido pro lugar, porque a gente imagina que existia um volume, que o volume está até aqui, ó, tem as próteses aqui pra... Os médicos dão de volta pra gente, levar embora pra casa. Então você tem um volume ali, e você tira esse volume automaticamente, o que vai acontecer? É difícil de imaginar, né? Uma uva passa um umeboshi, né? Vai ficar tudo enrugadinho. Isso na minha cabeça, né? Gente, não ficou assim, tá? Mas depois eu conto com detalhes. Essa talvez seja a melhor parte. E aí, então, eu falei, bom, vamos achar alguém nesse Japão pra poder tirar. Nisso, eu fazia unha com uma japonesa que ela vinha aqui em casa e ela trabalha no... Como é que é o nome dele? Takasu Clinic, né? Super, hiper, mega famoso esse médico. Ele é um cirurgião plástico, acho que o mais famoso do Japão, né? E ela trabalha como recepcionista no online da clínica dele. Eu falei, lá no Takasu Clinic, eles fazem explante de silicone? Ela falou, fazem sim. Eu falei, que interessante. Mas eu queria, naquela época, assim, pra mim não existia outra opção a não ser tirar cápsula junto. Quando você procura sobre silicone, doença do silicone, no Brasil, os médicos costumam tirar a cápsula junto. Gente, o que significa isso? Ó, você tem um silicone dentro de você, você tem alguma coisa que não é do seu corpo. Seu corpo é super, hiper, mega inteligente. Fala assim, peraí, quem é você? Não sei quem você é, não, na verdade nem te quero aqui. Então, pra você ficar no seu quadrado e a gente ficar no nosso, a gente vai formar uma película aqui. Então, o nosso corpo, né, em cerca de 6 meses, ele já vai formar essa cápsula em volta pra poder separar o seu corpo desse negócio que ele nem sabe o que é que você colocou ali dentro. Certo? Então, no Brasil, quando fala de explante, muitos médicos são adeptos a essa aqui, você tem que tirar essa cápsula junto, porque se tiver alguma contaminação, alguma bactéria, alguma coisa ali, a cápsula também vai estar infectada. Então, é uma cirurgia muito maior, assim, no sentido de mais tempo de cirurgia, porque imagina só, ele tem ali aquela cápsula e seu corpo tá grudado naquela cápsula, então ele vai cortando ali, tudo bonitinho, com muita cautela. Então, se tiver, né, grudado ali em algum músculo, ele vai ter que ir cortando e tal, pra tirar aquilo tudo, e tipo assim, você está 100% livre de qualquer coisa, tanto da cápsula quanto do silicone. O que é muito legal, e pra mim, era isso e nada mais. Pra mim, se não fosse assim, eu não ia querer. E aí, quando ela falou isso, né, que ela tirava o silicone, não, mas eles, tipo, devem cortar, porque, tipo, troca, né? Se a clínica troca por uma maior ou troca por uma nova, ela também só arranca fora e pronto, acabou. Então, naquela ocasião, eu falei assim, não, mas dessa forma eu não quero que tire a cápsula. Cogitei ir para vários países, gente. Falei, vamos para os Estados Unidos, vamos para... na época eu também tinha achado o nome de um médico em Okinawa, né, que já tava fazendo umas pesquisas, quando eu digitava em japonês aparecia, mas ó, tava nada animador não, muitas coisas. Você já pensa assim, o japonês já não tem muito costume de colocar silicone. Quem são as pessoas que ainda retiram o silicone, entende? Então assim, o número de pessoas é muito pequeno, então teoricamente, né, consequentemente, médicos que estudam sobre doença do silicone, então vai ser menor. E aí, então, eu falei, bora pro Brasil, vamos fazer isso no Brasil. Depois eu também conto essa parte do Brasil que não deu certo. Você vê como Deus faz as coisas certinhas no seu devido tempo.
Mas enfim, naquela de vida acontecendo, trabalho, muito trabalho no Nihongan, subi o Monte Fuji, fiz uma dieta, passei por um programa de emagrecimento, tirei 10 quilos de mim, então fui indo cada coisinha no seu lugar. Aí quando eu terminei, né, que eu cheguei no peso que eu queria, eu falei, agora chegou a hora de prestar atenção nessa questão do silicone, porque, gente, demanda tempo para pesquisar, para você entender como é que funciona, para você ir até o médico. Então, assim, tudo que eu vou contar aqui para vocês vai dar uma boa direção para as mulheres que precisam tirar, querem tirar também. Então, assista até o final, prometo que vai valer a pena. Eu sei que vai ficar gigante esse vídeo, mas eu vou contar tudo que eu sei, tudo que aconteceu comigo, e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Se você não tem silicone, conhece alguém que tenha, de repente, né, pode ser interessante também para essa pessoa. Compartilhem. Voltando, então, dia 1º de janeiro de 2024, né? 1º de janeiro deste ano. Eu tô gravando esse vídeo em junho, já um mês depois da cirurgia. E aí, então, entrou o ano de 2024, falei, agora. A gente tava viajando, tava voltando de viagem, a gente tava até com influenza, todo mundo com influenza dentro do carro, com febre e tal, mas eu falei, eu vou achar. Porque eu chegando de viagem, eu iria no médico, eu iria levar as crianças no médico e eu já queria uma resposta do médico ali. Então eu fui pesquisando no carro mesmo, achei na internet um artigo de um médico do Hospital Universitário daqui de Nagoya, que ele tinha feito um implante de silicone com a cápsula, então tirou tudo, né, por conta da prótese ter estourado, de uma moça de 40, 50 anos, agora não me lembro. E eu sei que é uma descrição do artigo, de como aconteceu, tinha fotos lá também, de tudo. Falei, olha, que legal. Achei o nome de uma pessoa, né, achei o nome do médico e achei o nome do hospital. Agora, eu só preciso ir até esse hospital. Eu preciso que alguém me leve até esse hospital, porque eu sei que não é você chegar... Gente, isso no Instagram me perguntaram muito. Nanda, me passa o telefone do médico e o nome do médico pra eu ligar lá. Gente, não é assim que funciona, tá? Vou te explicar como foi o meu passo a passo pra você entender e fazer igual, né? Fazer pelo menos aí, tentar na sua região. E aí, então, voltamos pra casa, né, com todo mundo com influenza, levei as crianças no médico, e aí eu aproveitei essa ocasião e falei, olha, um médico que a gente sempre vai, tá? Então é um médico que é uma clínica que eu gosto bastante, que as crianças, né, estão sempre indo lá também quando precisa de alguma coisa. E ele é um médico muito bonzinho, ele é aquele médico que realmente olha pra você, que escuta o seu coração, sabe? Quando tá ali fazendo os exames. Então ele é muito atencioso, e a gente sabe que no Japão, médico atencioso tá em falta, né? Então, quando você achar um médico desse, pega pra você. E foi isso que eu fiz. Aí eu levei o papel impresso e eu falei o seguinte, olha, eu coloquei aqui, aí eu contei a história toda, eu contei que aqui 14 anos atrás eu coloquei prótese de silicone, mas desde então eu venho sentindo muitas dores que se intensificaram no último ano, e que eu bati. Depois que eu bati, eu fui no médico e a médica falou que teria que estar retirando. Então assim, gente, aumentei. Porque se não for assim, talvez não seja possível você fazer esse processo que eu fiz no hospital, cobrindo, com o seguro de saúde cobrindo, tá? Porque se você for em qualquer clínica, eles vão fazer o seu explante de silicone e vão te cobrar, né, aí, sei lá, 400, 500, 600, 700, 1 milhão de ienes, que eu pesquisei também. E aí, então, contei essa história toda pra esse meu médico, né, nesse momento que a gente tava lá fazendo o teste de influenza e tal. E eu falei, eu gostaria que você me desse uma carta de apresentação pra este hospital com este médico. Então eu fui muito específica no que eu queria, o que estava acontecendo e o que eu queria que o médico fizesse. Ele falou, olha, vou pensar, né, vou ver como funciona, e quando você voltar aqui, né, sei lá, uma semana depois, que na verdade eu ia voltar mesmo uma semana depois para fazer um exame de saúde geral, né, que eu comecei a fazer todo ano a partir desse ano, em janeiro. E aí, né, voltei lá e ele falou, olha, sua carta de apresentação está pronta, o hospital vai te ligar hoje para poder já marcar a primeira consulta com o médico que você quer. O médico, gente, ele chama Toriyama, né? Toriyama. E aí o Hospital Universidade de Nagoya de Mizuhoku, né? Então é o Nagoya Ritsu Daigaku Byoin. Esse é o nome do hospital. Fica aqui em Nagoya, em Mizuhoku.
E aí, então, o hospital me ligou e falou assim, olha, você pode vir segunda-feira, 9 horas da manhã? Eu falei, posso. Aí ela falou, vem mais cedo, precisa trazer o Rock and Show, precisa trazer a carta de apresentação e tal, mas vem um pouquinho mais cedo, porque demora até você conseguir apresentar tudo. Eu falei, beleza. Gente, não vai muito em cima da hora, porque hospitais, assim, são gigantes, tem vários lugares que você precisa ir longe, e o estacionamento é muito cheio, principalmente se você vai segunda-feira, 9 horas da manhã, como foram praticamente todas as minhas consultas. E aí, bora lá, agora estamos lá no hospital, cheguei no médico, demorei acho que 1h30 mais ou menos pra ser atendida, mesmo com o horário marcado. E aí, o médico me chamou, e ele falou, olha, ele já tava com a minha carta lá aberta no computador, e ele falou, olha, tô entendendo, né, que você está com isso, isso e isso, né? Ele tinha tirado a foto do negócio e colocado no computador. E aí, tô entendendo que você tá com isso e isso. Você foi na clínica onde você colocou o silicone? Eu falei, eu não fui, eu nem sei mais, nem tenho mais contato. E isso depois uma pessoa, né, que entende bastante dessa questão de cirurgia plástica falou que realmente não é muito legal a gente ficar falando sobre a clínica anterior, porque, gente, tudo isso é pensado que você quer falar para o hospital que você está com problema de saúde, que o hospital precisa entender e tirar o silicone de você. Se for uma coisa estética, então eu não quero mais, agora eu quero ser, sei lá, agora eu quero ser mais retinha. O hospital, ele vai falar assim, beijo, tchau, vai lá na clínica onde você fez e faz por lá. E aí você não vai ter, né, ajuda do governo, de governo não, né, do seguro de saúde para bater o valor na sua cirurgia. Tá, igual DIU, né? Quando você vai lá e coloca DIU, você fala, olha, eu sinto muitas cólicas, isso, né, tem um fluxo muito forte e tal. Eles colocam com o Roquem cobrindo. Quando você fala, então eu não quero mais ter filho, eu quero, né, pelo menos evitar agora, eu quero DIU, você vai ser cobrado, tipo, o dobro, o triplo do valor, tá? Então isso aí, cuidado com o que você vai falar, como você vai falar. Então, chegando lá no hospital, eu falei, eu não tenho mais contato com a clínica e eu não tenho intenção de voltar lá, eu queria realmente ver aqui com você, porque eu vi o seu, né, essa cirurgia aqui, levei o papelzinho dele, que eu imprimi, e falei, né, sinto dor, sinto coceira e tal. Aí, deitei lá na maca, ele fez a ultrassom. Gente, pensa num médico também super atencioso. De tipo assim, não é passar a ultrassom assim, tipo, não tem nada não. Não, ele ele ficou ali. Eu fiquei até assim, gente, será que tem alguma coisa, tipo, você fica com doki-doki, né, com aquela sensação de ansiedade ali. E aí, tira a foto, né, sem roupa aqui pra cima. Dá um pouco de vergonha, porque como é um hospital universitário, sempre não é só o médico, né? Tem uma galerinha ali também, né? Estudando. E aí você fica assim, gente, que vergonha. Eu fui colocar silicone, agora eu tô aqui peladona na frente de um monte de gente que eu não conheço, um monte de homem. E tipo assim, querendo tirar. Eu falo assim, o que essa menina tem na cabeça de ter colocado a princípio, né? Mas enfim. Aí, então, ele falou, olha, preciso marcar um MRI, que seria você entrar lá dentro daquele tubo pra tomografia que fala, né? Pra poder ver se tá tudo bem, se aconteceu alguma coisa. Beleza. Até então, ele quer investigar o porquê desta. Eu não falei que eu queria tirar, tá? Você não fala que você quer tirar a princípio. Você quer que eles resolvam a sua dor, quer que eles busquem a razão pela qual você sente dor e coceira. E eu tinha apontado aqui na cirurgia do sovaco. Tinha sempre pontadas aqui no sovaco. E aí, então, uma semana depois, fui e fiz o MRI. Horrível, gente. Quem já fez, sabe, né? Ainda mais pro seio. Você fica de barriga pra baixo, ia com a testa ali, e era tipo, 4 da tarde. A gente tava com aquele soninho. E, tipo, sabe quando você faz aqueles espasmos, assim, não pode mexer? E aí, fiz o exame. Fiz também chapa, tirei raio-x. E uma semana depois, volto eu lá pra poder pegar o resultado desses exames. Aí ele falou, olha, tá tudo bem com o seu silicone, não tem nada vazando, não tem nada estourado, não tem nada de nada, tá perfeito. Se você quer, se ainda tá coçando, se tem isso ela falou, não tem nem acúmulo de líquido, mas se você tem dor e coceira, o que a gente pode fazer é tirar essa prótese e colocar uma nova, isso no hospital, tá, gente? E colocar uma nova, ou então tirar, né? E você fica sem nada. O que você quer fazer? Aí eu falei, eu quero tirar e quero ficar sem nada. Aí ele ainda falou assim, você tem certeza disso? Você tem partner, né? Você tem um companheiro? Eu falei, tenho. Ele tá de acordo com essa decisão? Eu falei, tá sim, né? E o marido meio que, tipo assim, você vai mesmo?
é aquele negócio, gente, quando eu decido eu vou e faço, mas as pessoas não acreditam, fica só assim, você vai mesmo. Quando eu fui, tipo assim, eu marquei a cirurgia, aí que ele tipo assim, opa, peraí. E aí eu falei, né, que eu queria realmente tirar, né, que esse era o meu desejo. Aí ele fala, né, olha, vai ficar deformado, tudo bem? Um lado pode ficar maior que o outro, tudo bem? Então ele vai fazendo vários disclaimers lá. E eu, não, tá beleza, tá tudo certo, eu tô super confiante em relação a isso. E isso que eu quero. E aí ele falou, vamos marcar a cirurgia então? Eu falei, vamos. Isso era em março. Só que abril, né? Gente, março aqui, pra quem tem crianças no ensino fundamental, é férias. Então, assim, ia ficar um pouquinho difícil. Aí começa aquela adaptação da Florzinha, tava indo pro primeiro ano do ensino fundamental. Então eu sabia que ia ficar um pouquinho, né, corrido. Depois minha mãe vinha pro Japão. Então eu marquei pro final de maio. Falei, olha, eu quero final de maio. Né? E aí, então, eu saí de lá já com a cirurgia marcada. Mas aí tem um porém. Ele falou o seguinte, olha, não tem nada de errado com a sua prótese. Se você quer tirar, a gente pode tirar. Vai ser um rasgo, não, como é que fala? Um corte, né, mais ou menos deste tamanho, né, de 5 centímetros. E eu vou retirar a prótese, eu não vou retirar a cápsula. Aquele momento eu tipo, dom, falei, como assim? A cápsula, vilã, né? Aí ele falou assim, olha, não tem problema nenhum na sua cápsula, quer dizer, não tem problema nenhum no seu silicone, então provavelmente tá tudo bem. Aí ele falou, a cirurgia da cápsula é uma cirurgia que eu vou te abrir bem mais, é uma cirurgia que tem corre risco de hemorragia, que é muito mais, como é que fala, gente, não sei, séria, uma cirurgia muito mais séria do que você abrir ali e arrancar o silicone. Se você tá preocupada, a gente faz uma limpeza, né, nessa cápsula, pra poder ver, né, se tá tudo certinho e tal. Beleza. Eu saí de lá, ele ainda falou o seguinte, ele falou, a cápsula foi o seu corpo que produziu. Quando não tiver mais o silicone ali, o seu corpo vai entender que aquela cápsula não precisa mais estar ali e ela vai sendo absorvida pelo seu corpo. Aí eu falei, interessante. Então, assim, né, a pessoa falando ali, uma pessoa que tem autoridade, que sabe das coisas, eu falei, tá bom, entendi. Voltei para casa, vamos de YouTube, né? Vamos de ver, e tá todo mundo falando, tem que tirar a cápsula, tem que tirar a cápsula, tem que tirar. Aí eu falei, parei, né? Não, realmente, assim, eu não vou fazer cirurgia, porque não vai tirar a cápsula, então não quero mais. Aí eu entrei, né, de novo, né? Fui em vários lugares, ouvindo várias pessoas, e aí uma pessoa falou o seguinte pra mim, falou, olha, o seu corpo vai, né, absorver a cápsula, mas não vai ser tudo, provavelmente vai ficar alguns tecidos, alguma coisa ali, mas também é realmente muito invasivo você tirar a cápsula, se tá tudo bem e tal. E aí eu comecei a fazer os prós e o contra, e essa pessoa, ela tá falando, nossa, você conseguiu fazer com que um hospital, né, aceite o seu caso para tirar o seu silicone, isso é muito difícil. Normalmente as meninas têm que ir para clínicas particulares ou ir para o Brasil, pagar um valor muito caro. E assim, aí eu comecei a me sentir um pouco sortuda. Falei, nossa, que bom, consegui, o médico super de bom, médico super bom ainda. Então eu comecei a pesar essas opiniões, mas mesmo assim eu falei, vou cancelar a cirurgia. Liguei pro hospital, aí a moça falou, olha, o ramal tá ocupado, né, liga pro número direto daqui a pouco. E aí, então, não consegui. Aí liguei pro número direto, aí eu falei, olha, eu queria cancelar, fazer um cancelamento. Ela falou, cancelamento é lá, no outro. Eu tinha que ter falado que eu quero cancelar a cirurgia ali, né, mas eu falei, eu queria só cancelar uma consulta e tal. E aí ela já falou, é outro ramal. E aí, tipo assim, tá ocupado, não deu. Então, 2 vezes que eu tentei ligar, não deu. E depois essa pessoa me ligou, né, falando sobre né, a questão da cápsula, da cirurgia, né, que é muito mais invasiva e tal, de como eu era sortuda de ter conseguido que o médico aceitasse meu caso. Então, eu comecei a falar, não, então, peraí, então não vou fazer o cancelamento mais. Mas eu vou procurar um Brasil ainda pra saber se no Brasil vale a pena. Eu queria ter uma ideia de preço, porque naquela ocasião, o médico me falou o seguinte, esteja preparada para pagar cerca de 600 mil ienes. Então, né, fiquei com aquela informação, eu falei, tá bom, 600 mil ienes, mas vamos ver se no Brasil, de repente, eu consigo mais barato, né, e tirando a cápsula. E aí liguei para umas amigas, uma amiga minha mandou um telefone de uma clínica da cidade lá. Eu falei, bom, vamos lá, né, vamos tentar. Aí entrei em contato, a moça falou, olha, pra gente te avaliar, pra gente saber mais ou menos qual que é o seu caso, pra gente avaliar você precisa pagar R$400.
E depois a gente vai avaliar, né? A médica vai avaliar e esse orçamento vai valer 10 dias. Então você precisa estar no Brasil em 10 dias depois que fizer essa avaliação. Aí eu falei, acho que não vai rolar não. Primeiro que eu não tenho 400 reais no Brasil, eu teria que mandar dinheiro daqui, aí já não era mais 400 reais, né? A gente coloca aí mais um pouquinho. E aí, depois teria que estar 10 dias no Brasil, eu falei, não, tá muito confuso. E aí, pensando também na dinâmica de ir, de voltar, e pós-cirúrgico, enfim. Falei, não, vamos tirar essa ideia da cabeça, bora seguir com o plano original de tirar mesmo só o silicone. Se der algum problema lá na frente, a gente, sei lá, faz alguma outra cirurgia, arranca tudo fora. Mentira, mas assim, vamos... Eu orei, gente. Eu orei, porque todas as minhas decisões é baseado na oração. Então, orei bastante, pedi pra Deus me mostrar o caminho, o que fazer, me colocar as pessoas certas no meu caminho. E hoje, né, às vezes quando a gente ora, a gente nem percebe que a gente já recebeu essas respostas, né? E aí, quando a gente olha pra trás, a gente vê, eu não consegui cancelar, o Brasil não deu certo, essa pessoa foi super gente boa de falar 40 minutos comigo pra falar sobre os prós e contras. Então, assim, tô confiante que agora, né, vai dar tudo certo. E foi isso que exatamente aconteceu. Chegou o dia da cirurgia, quer dizer, um dia antes... Não, mentira, teve mais uma... Antes da cirurgia, 2 semanas antes, eu fui lá pra fazer o exame de sangue. Então, depois de, né, sair de lá em março, voltei em meados de maio. Fui lá, tirei sangue... Nossa, esse dia eu fiz tanto exame. Tirei sangue, foi uma maratona dentro do hospital. Tirei sangue primeiro, depois eu fui fazer um exame horroroso de soprar. Nossa, você tem que, tipo, inflar todo o seu pulmão. Eu já ia falar intestino. Inflar todo o seu pulmão e, tipo, de uma vez só soltar, e depois você tinha que soltar devagarinho. Eram umas coisas assim de soprar que você fica... Eu tava com ânsia até. De, tipo, que você fica com tubo. E aí ela coloca um negócio, um Sentacobasami, aqueles pregador de roupa no seu nariz ainda, tá? Pra completar. Então foi bem ruim de fazer. Fiz eletrocardiograma, fiz tem o detalhe dos dentes também, né? Você tem algum dente gurá, algum dente mole? Aí você fala que não, mas eles querem ver se você não tem dente mole, porque quando colocarem o tubo que vai até o seu pulmão quando você tá numa anestesia geral, pode acontecer de, sei lá, né, arrancar algum dente se tiver algum dente mole. Enfim, tem umas coisas assim também. Fizeram assistir o videozinho sobre o que ia acontecer comigo na anestesia geral, como é que era feito. Eu confesso que na metade eu falei assim, vamos pensar em outra coisa, porque se eu ficar focalizando nisso aqui, eu vou ficar com medo, né? Eu vou ficar ansiosa. Então o vídeo passou lá e eu só... A parte que falou assim, olha, você vai entrar um tubo lá no seu pulmão, aí eu parei de assistir mesmo, só fiquei olhando, mas sem assistir. Fiz isso, então assim, foi uma maratona. Fiz de novo raio-x e eu acho que foi isso. Aí voltei lá no médico, o médico fiz exame de urina também, o médico falou, olha, tá tudo certo, né, tudo bem. Aí só falta, gente, olha aquelas coisas, né. Eu falei, gente, só falta, porque a minha menstruação nesse momento tava um pouquinho atrasada. Eu falei, só falta o médico falar que eu tô grávida. As coisas que a gente pensa, assim. Porque aí vai ser Deus mostrando que não é pra eu fazer, né. Mas não, tava tudo certo, não tem bebê, não tem nem previsão, nem planos para ter, né. Então, eu falei, bom, agora realmente é partir pra cirurgia. Aí, na semana seguinte, eu ainda fui lá no hospital de novo pra conversar com a anestesista. Aí, a anestesista falou, né, olha, né, o que ia acontecer, tem que assinar também lá um termo e tal. Então, foi rapidinho, nesse dia foi o dia mais rápido que eu fiquei lá no hospital, meia horinha, eu já tinha acabado tudo. E aí, semana seguinte era a internação. Inclusive, nesse dia, eu ainda ouvi, no dia dos exames todos na maratona, você conversa com vários enfermeiros. Você conversa com a enfermeira de não sei das contas, enfermeira da cirurgia, né, como que vai acontecer, o que você precisa levar para o hospital. Você recebe uma cartilha do que você, né, que pode, o que não pode, quanto custa. Eu optei por ficar num quarto com 4 pessoas, eu e mais 3, que não teria como é que fala? Um acréscimo no valor. Mas eu podia pegar um quarto pra mim mesma, que iria custar 11 mil por dia, 11 mil ienes por dia. E aí tem o quarto mais simples. Aí tem lá uns topzera lá, que ia até 46 mil por dia. Eu falei, não, eu já tô me sentindo mal de estar gastando essa grana pra poder desfazer uma coisa que eu fiz lá no passado, né? É um dinheiro, né? A gente tem que pensar da nossa família, então ao invés da gente fazer alguma coisa em família, eu estou usando esse dinheiro. Então assim, a minha culpa estava lá no alto. Então eu falei, eu quero gastar o menos possível e eu não quero ficar essa uma semana internada não, já avisei. Porque ela falou, é mais ou menos uma semana. Eu falei, olha, eu quero
que avaliem pra eu poder ir embora pra casa antes, né? E aí também optei por 4 pessoas, eu e mais 4, né? Eu e mais 3, na verdade, e não ter acréscimo nenhum. E aí, então, eu fui para um dia antes da cirurgia, que foi o dia que você faz a internação, pra já eles cuidarem de você, saber, né? Tem jejum também pra fazer. E aí, cheguei lá no hospital com a minha família, né? Com a minha malinha, eles foram embora e fui lá ver meu quarto. Gente, eu tava no 13º andar. Nossa, vista maravilhosa na janela, porque você pensar que com o quarto, assim, tem 4 divisões. Aqui é a janela, então eu fiquei bem no quarto com janela. Na minha frente não tinha ninguém no leito e tinha 2 outras moças do meu lado ali, do lado e na diagonal, que eu não vi elas em momento algum. Então, assim, foi super tranquilo. Tem uma cortina bem privada, assim, então você fica num cantinho confortável. Tinha, né, frigobar, mas tinha que pagar pra usar, tinha televisão também que tinha que pagar pra usar, tinha um armário, né, levei algumas coisas que eu queria, mas eu também pedi o kit do hospital, né, que é o que é o kit do hospital? É um pijama, né, e isso eu até avaliei, falei, ai gente, não quero, aquele negócio, não quero nem gastar. Tem pijama em casa, eu vou levar o pijama. Ainda bem que eu desisti dessa ideia. Porque depois eu fiquei pensando, gente, mas e sei lá, sabe? Sai líquido, sai sangue, alguma coisa assim. Eu não vou ter como lavar meu pijama. Meu marido vai lá depois pro dia seguinte, vai ter que voltar lá. E é longe, né? Mizuhoku daqui de casa é longe. E aí, então, falei, bom, vamos alugar do hospital. E foi muito bom. Por quê? Porque é uma amarração aqui. Aquele jinbe, né? Então, quando você abre aqui, abre a outra amarração aqui, você já tá, né, mostrando a sua, né, comissão de frente pra enfermeira. E toda hora alguém vinha ver como é que estavam os seios, como é que estavam né, o corte, essas coisas assim. Então eu indico todo mundo, se tiver aí, ai não, eu tenho vários pijamas aqui em casa, pega o do hospital, tá? Que aí eles trocam, dão uns limpinhos pra você. Então era isso, a toalha, escova de dente, shampoo, condicionador, se eu não me engano, umas coisinhas assim que aí eu já não usei, eu preferi levar o meu. Mas a toalha e o jinbe, eu paguei 400 e pouquinhos ienes por dia. Não, mas super valeu a pena. E aí, então, né, fiquei lá nesse um dia. No dia seguinte, 6 horas da manhã, era a última refeição que eu podia fazer, né? Então nem vinha a comida pra mim, porque a comida no hospital mesmo era tipo 7h30, 8 horas. Então eu fui no combine do hospital, já comprei uns pãezinhos lá. E aí eu comi, 6 horas da manhã, a moça chegou e falou, ó, nada de comer a partir de agora. Falei, beleza. Mas podia beber, graças a Deus, porque acho que pior do que ficar com fome é ficar com sede. Podia beber até meio-dia. E 1h e 1h30 ia eu me levar pro centro cirúrgico. Atrasou, né, porque ela falou, vai depender também da cirurgia que tá ali antes e tal. Então atrasou um pouquinho. Mas eu consegui ir pro centro cirúrgico umas 2h30, mais ou menos. Tomei meu banho de manhã, bem gostoso. O banheiro, ele é compartilhado, né, mulheres e homens. E tem os horários que você pode alugar, não, reservar, né. Então tem lá o seu códigozinho, você coloca lá, pelo menos nesse hospital que eu fiquei. Então fui super tranquila, parecia que tava bem vazio. Então não tive problema nenhum, assim. Raramente se encontrava com outra pessoa também. E podia ficar andando lá, só avisar, né? Tinha um Starbucks lá, que eu fiquei bem tentado de ir. Mas eu falei, ah não, vamos sossegar o facho, né? Eu tinha levado um monte de livro, um monte de coisa pra fazer. Fiz muita coisa nesse primeiro dia, mas depois, gente, não fiz mais nada. A não ser ficar vendo Netflix. E aí eu fui andando pro centro cirúrgico. Naquele momento, foi o momento que eu quis muito chorar. Dá aquele nervoso, aquele waku-waku, aquele doki-doki. As meninas todas se apresentaram. Demorou um pouquinho, chegou o médico e a anestesista. A anestesista colocou o catéter. E aí depois ela avisou, né? Vou colocar a anestesia. E aí eu pensando assim, eu não vou dormir, não vou dormir, não vou dormir. E aí foram incríveis 12 segundos pra eu apagar. Sonhei ainda durante, né? A cirurgia, né? Conto pra vocês o meu sonho e como foi a cirurgia, o depois, como ficou, né? Que eu sei que é uma curiosidade muito grande por aqui. Como ficou depois, quanto custou. Então tudo isso eu vou contar na parte 2, porque eu sei que até aqui já deve ter ficado enorme este vídeo, tá bom? Então amanhã mesmo eu já coloco a parte 2. Se você tá assistindo aí, já vai conseguir assistir na sequência se você tá assistindo um tempo depois. Mas já deixa aqui nos comentários se você passa por isso, se você tem alguma dúvida em relação a isso, que eu vou estar de olho aqui nos comentários. Então, até mais, matané!